um pouco das questões gravíssimas se abrindo, os demônios cruzando vivem informação e desgraças tenebrosas, né? E operacionam olhar o telefone sem azular. Quando é em família ou entre amigos, tem toda uma estratégia de conveniência, estimular situações infinitas, telefones recebendo mensagem o tempo todo, parar para atender o telefone, é um negócio bem complicado. Quando colocar entre as mais cambistas e algumas outras que aparentemente fica etiquetado de não, né? Não para atender o telefone, mas nem precisa, né? No caso, vê, né? Viu, né? Não para. Então andei fazendo um multi-rastreamento do que está sendo a negociação do irmão, como que isso vai se proceder. Um jogo de situações, eu voltar a falar da questão do enterro, ou questões observadas, né? Para dar sequência, e a gravidade da questão de trabalho. A forçação de barra para saber que dia. Existe um contexto aqui. Eu não quero e faz parte de eu não querer você não estar, né? Então tem um contexto de todas as irregulares em cima de mim, se eu já consumi todo o meu dinheiro do seguro-desemprego, tipo a Adriana da cozinha, eu não quero perder minha Bolsa Família. Você já recebeu seu seguro? Eu falei que eu entrei no seguro. Todo mundo sabe por causa do papel que chega. Pois é, então consumir você não. Eu também não estou na carteira fixa, eu não quero perder meus benefícios, minhas diárias. Hoje, nesse momento, a gente tem, e como é semana de pagamento, quase não existiu conversa comigo em momento algum, em véspera de pagamento. Existem críticas que induzem a rebaixamento perante qualquer forma de negociação que venha a ser, já que eu não sou a preferida ou a que fica emitindo notas e os por fora observando no celular, que teria que ir a nota fiscal, aí tem o interesse dos irmãos, o outro irmão passou a entrar e subir, a partir do momento em que ele me perguntou com a esposa, desceu com um monte de bolsa, eu falei que quer ajudar, não precisa não, a gente coloca no carro ali, ele tá cheio, abri o mapa, fiz a leitura para ele, porque fica percebido então que a outra não fica falando demais e ele já entendeu que existe uma rivalidade perante quem tem mais, né? Como o dinheiro é transferido, receituado e tá sempre assim, ó, né? Cuidado que embaixo de você tem escuta. Tá. Ou seja, e a bichinha, né, criou toda uma situação de conversar, nervosinha, que souber o que ela é capaz de fazer, que ela isso e aquilo, ela quer pegar um pacote de coisa porque ela está endividada. Fala que quer engravidar, que quer casar, que o esposo está reclamando demais, que a culpa que está começando a denegrir o relacionamento é o hotel, e ela fica de madrugada no telefone, ou seja, não tem tempo, dorme junto, né? Provavelmente ele também, ela está cheia de dívida porque continua tendo que sustentar. Falando que tinha um emprego que nunca saísse, quem vai ficar é ele. E ela usando ali fora uma forçação de barra, então de ficar uns 5 minutos rodopiando, cheguei no horário, para criar situações quaisquer. Aí todos os dias vê que eu chego, eu tenho que vistoriar tudo durante uns 10 minutos, conferir se as portas estão fechadas, tirar lixo, ele vê o que eu estou fazendo e controlando entrada e saída em um momento que já estava todo mundo aqui dentro. Então, como geralmente está bêbado, bebendo, e já rolou um monte de conversa fiada, elas estão acendendo luzes lá atrás, o que implica também o hóspede ter que descer e acender uma luz ou outra, e mandando avisar a ele que eu estou esquecendo. Que, assim, quando não tenho o que fazer, então eu tive praticamente o tempo todo entre cochilar torta no sofá, mas eu tô dormindo de graça, né? Então eu tenho que entender isso daí. Então quer dizer, eu tô com a coluna assim, porque hoje dá espécie de 48 horas do treino, não tá doendo muito. Mas aquilo que eu não poderia recuperar de uma cirurgia, nem jogar carga para jogar a posição, né, tal. Então a outra eu tô, o outro continua bom dia, de longe, não está trabalhando mais, que é dinheiro que aqui dentro ele pode curtir. Ele é gandaieiro, chega mais último que todos os hóspedes, bebendo, repetindo o puxa-saquismo, repetindo as ameaças, assim,
truncagem entre os donos, fazendo inferno, dizendo que ele pode entrar, ter benefício sobre os outros, não é preso na carteira. Traz as conveniências e inconveniências da rua, muito inconveniente, que é a gravação que eu quero colocar no... Aí usa um jogo de levar entre todo mundo por fora, porque quer tirar o dinheiro por fora, bebe muito, não quer que mexe no que tem, não quer gastar com desodorante, com comida, com nada, e quer estar livre, dizendo para dizer a todos eles que recebem mais, tem preferência maior, e que deixa o dinheiro até não sei quantos meses na mão do dono, para justificar que ele é igual porco para merda de dinheiro, e chega e fica aqui embaixo das câmeras falando alto, com hóspede aqui do lado. Não abaixa o volume como alguns clientes. Um homem que veio anteontem, situação tenebrosa dentro da casa dele, entre um irmão que morou na Alemanha, ele fez educação física depois de ter feito economia na UF, no Rio. Aí colocamos um bando de situações que ele não parava de falar. E ele é o recurso que eles têm de meter a cara, ainda que às vezes pareça que não, sobre gravidade de herança, sobre gravidade de regras, de coisas assim, muito tenebrosas e dentro da área da educação física, como que eles olham, ainda que ele não parecia ser tão alienado assim, mas de função de jogo, de um monte de coisa. Já era um problema de CREF, fez tardiamente, não tinha credibilidade com algum, conseguiu ser melhor nisso, naquilo, um monte de coisa que eu coloquei, inclusive, que como que dentro da educação física você conseguiu atingir esse status de pensamento? Falei, todo mundo deveria ter, não? A gente colocando muita coisa, já que ele formou, falou que era só para cuidar do corpo, não era para estar dentro do mercado, ele já era muito mais velho, já era cursado, então nós temos muitos problemas com relação a essa teoria de que quem tem vários diplomas e como isso é transitado entre pós-graduação, mestrado, doutorado, que vira um pedacinho aqui em grandão, de ficar dentro de um espaço envolvido em outras coisas, aqui em público de privado, e toda uma desordem perante o que virou aqui em decifre terra, fogo, água e ar, e a culparem teoremas de guerra, e aqui justifiquem os adestradores de generais que sempre tenham que ter, porque está desordem estimulada, todos querem ganhar, não querem nem trabalhar, ou a maioria deles, e também tem conveniência que tem que ter o controle deles, e tem a conveniência que não tem que ter um controle de ninguém, tem que ter um bando de otário, para que eles não percam onde eles fazem controle, e isso é geral e muito grave. Então, é grave o controle que elas têm e o linchamento que fazem no mercado, com uma velocidade enorme de dentro dos trabalhos, com telefones paralelos de dentro de casa, que seria ela alegar que precisa ficar um tempo dentro de casa, porque na verdade, em função do que ela faz, ela tem que receber ficando dentro de casa e alegando que recebe mais que os outros, aí dizendo que vai ter que pôr o marido, que ele falou pro outro que tomou pavor, que tirou o rabo, senta o rabo na cadeira, não faz nada, que nem marido é, que ela alega ser alemão, que jogou pro lado de cá, que ele e o pai estão morando em outro lugar porque ele e o pai não se batem dentro de casa, com a capacidade com a quantidade de coisas graves, entre a quantidade de animal, entre todo mundo não querer trabalhar, querer comida VIP o tempo todo, querer tecnologias, carregar toda forma de inferno, não sair do celular, uma merda muito grande. Então eu cheguei entre o que tá, né? Hoje a gente tem aqui, eu, né? Aí a outra fica o tempo todo controlando tudo dentro de casa, que o negócio dela, se eu não sair daqui, numa inveja desgraçada, um inferno desgraçado, e ela trabalha para percentuada por todos os que trazem a comidinha, tem os interesses de outras terceirizações, caso, né, qual morra, depende do que ser passado, então eles têm câmbios variados para que aqueles que nunca dão nada para ninguém recebem tudo, chegou com uma nota, comprou. Então ela alega que ela sempre recebe mais que os outros, que está sendo muito complicado, está forçando muito a barra para ele ficar e ela não quer, então ela quer sair, mas ela já falou que ela não fica no outro tempo, mas que vai ficar fevereiro todo. Falei que você já deve estar negociando sua estada. Não, já falei que não, falei provavelmente eu vou precisar de ficar afastada 1 ou 2 meses, eu vou tentar negociar isso daí, vai ficar todo mundo fora da carteira. Não, mas aí eu te cubro sim, até 2 meses dela. Eu falei, é bom que você dobre, quem sabe ele não bota vocês dois juntos, de forma alguma, os dois em momentos diferentes, que horas a gente vai se cruzar em casa, e de forma alguma para receber o que você recebe. Então tem uma humilhação de todos eles, isso é impostado de todas as formas, quem tem contato com as funcionárias da academia, os donos das academias, de todas as instituições, isso é muito claramente declarado o tempo todo.
Então ela alegou, ele vai ter que ficar de dia. Eu falei, por que você não fica à tarde? Eu não boto ele à tarde, não. Aí ela falou assim, como assim? Você vai ter que parar? Eu falei, não, tudo indica que sim. Senão, o que fosse daqui a um ano, então eu vou ter que ver como é que isso vai ser feito comigo, que eu preciso fazer a cirurgia, você me cobre. Ai, você não pode ficar fora daqui. Quem sabe depois não volta e fica só vocês dois, ou arruma uma outra coisa na rua. Não, eu não tô afim, ele tá me oferecendo dinheiro. Tá sendo uma coisa que, no meu caso, eu não posso estar fora. Uma forçação de barra, uma blefaiada mesmo, olhando no celular. Isso é por fora, isso por dentro, isso não emite, isso não sei o que, não sei o que. Bem complicado. Aí chegou hoje, aí temos as duas demônios e uma que vai chegar, né? A Índia que vai chegar por agora, a irmã dela, e a outra que trabalhou na área da escola negra, racista, que fica estimulando que branco, que já teve um quebra-pau de uma chamar ela de macaca e outra chamar ela de macaca branca. Porque ela é racista, dopada, de quadrilha, teoria de múltiplas doenças, gosto de usar isso como benefício, já chegou tirando onda com a minha cara. Que futuca tudo, que tem que comer tudo, que tem muito abusada, que trabalhar com criança especial, amando dos interesses das escolhas das efetivas, o que virou substituta sempre. Igual a outra vai chegar semana que vem, engordou 4 quilos, levou a caneta, mas não há ninguém que faça fazer atividade sozinho, igual o meu caso. Aí segunda-feira talvez ela não venha, ela já vai ver o quadro de substituições, que ela depende de todas as substituições, todo dia tem substituição formada em enfermagem. Bebeu, comeu, blá, 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 pelo que disse, comeu e bebeu, ganhou 4 quilos, é pouco, vai tudo pro quadril. Aí vou voltar aquela porra daquela injeção de saco, né? Ir pra lá e pra cá o dobro. Aí hoje é aniversário, aí temos várias questões que se abrem um leque de gravidade de dentro da academia, do que é, onde sobrar, onde tem um dinheiro, como transitar, e eu jogando com, não tem mais o que perder, só farinha pequena, até onde só larga outras situações, né? E interesses variados das duas cobras mais próximas, e ontem, né, aí o que virou o dia de hoje? Já imaginava que hoje é aniversário da outra, são pessoas que se der uma gota de chuva não vem, se tiver uma festa não vem, vão atrás de ostentação da área médica, aí geralmente protestantes ou não sei o quê, ou tem todo um teorema de situações, uns discretamente faltam, meu marido nem sabe que vai, então assim, né? Aí seria avisar ontem ou dar o segundo sinal para ver se eu lembrava que hoje era o aniversário. Então nós temos o problema, inclusive, das pedições do que não é aniversário, para já achar que eu tenho que carregá-las nas minhas costas e no meu salário. Então já estou ficando bem furiosa com tudo isso daí. Como eu não tenho outro recurso até então, é o primeiro recurso de onde está eu estou, está como que eu estou no mínimo possível, ver como seria fazer minha primeira cirurgia. Então eu tenho uma sequência, eu fiquei à noite olhando, esperando o dinheiro entrar, pagamento ser feito, ver o que vai sobrar. Eu tenho uma planilha de situações dentro da minha agenda, eu tenho que passar ela num papel, sem querer, as conversas que eu tinha com o dono, que era importante que não jogasse fora, mas que também tem ainda com a empregada no arquivo, as últimas, né? O jogo mortal dela, entre o dia que ela estava com raivinha, tudo que ela sabia, tudo que ela emite, todos os problemas do hotel, né? Que era, na verdade, correlacional, que é de interesse para passar para cada um, porque a dívida aumenta a cada no outro dia, então aí eles precisam voltar. Então ela quer simplesmente, eu tenho alguma estratégia de que no caso dela ela tem que ficar em casa com o benefício dela, né? Que aí ela é uma pessoa direta a ser mais visada. Então ela alegou que ela até 2 meses ela fica, até dobra, mas depois não tem esse interesse, ou não tem esse endereço, ainda que o meu valor seja maior que o seu, existe uma forçação de barra muito enorme o tempo todo, e tipo, que eu sou a babaca, que eu sou a otária, que eu tô aqui servir, eu tenho que, né? E eu fiz tudo muito corretamente, varri o banheiro, porque tinha uma papelada, uma jogada de coisa, organizei um monte de coisa em momento nenhum, dormi lá dentro, paguei todas as luzes, fiz todas as coisas, busquei pão. Então o que tem desse pote? E daqui um dia eu vou poder tomar o remédio que você tomou de novo, porque agora eu vou poder, a outra lá dentro, vai lá, e não sei o que, não sei o que. Então a outra um dia desse quase que eu precisava falar como se fosse, vou agora querer fazer um personal, não tenho tempo, não tenho mais horário, senão não vou dormir, eu não sei o que vai ser falado para mim. Parece que até depois do carnaval é possível que repita o mesmo horário.
Então, como isso vai ser no final do mês, porque, né, que passa a dobrar e quando tá só R$ 1,99 na dobragem de 2 semanas, e eu ficar no horário da noite que ele passa seu salário comum, né? Então, quer dizer, tem uma trama de situação que esse horário ninguém quer que só otário fique quem não tem família, quem não tem possibilidades de vários relacionamentos e vida social, quem não sabe usufruir isso. Então, isso é uma situação assim, né? Aí o outro fica bom dia, a outra crente também entre elas, quando é para procurar saber bisbilhotar, quando manda um bom dia, um glória a Deus, o negócio é de abrir o olho mesmo. Então, gente, tem a situação gravíssima de dentro da academia, né? O jogo das quengas e da gravidade do problema Vilma entre todas as pessoas, inclusive ela já havia ido na casa da Rúbia. Ontem ela me contou que precisa se abrir com alguém. Na verdade, ela está amando do marido, numa velocidade altíssima entre todas as instituições. A filha tem consciência das coisas, linchamento e controle. Assim, ela falou para Vilma que ela se apaixonou pelo Marcos completamente, só que era um amor utópico, nada tinha acontecido. Então ela ficou muito mal, em depressão. Então ficou aquela rica sobre a ostentação total, e ela já tem ela, não só ela como algumas ali dentro, elas não podem fazer determinadas cirurgias que elas querem. Então ela fica lá olhando, a outra tem uma cara de uma mulher comum, mas tem um corpão, todas elas com a voz, né, alterada, fazendo um monte de coisa, pagando de, né, aí alegam que não pode por silicone, teve embolia não sei quando, a outra teve não sei o que, um monte, não pode passar por processo cirúrgico, então elas precisam destruir quem tem, e tem todo um sistema de, né, justificar a condição de outros gastos e impor questão de responsabilidade, isso e aquilo. O negócio ficou tão feio que ela contou para a Rúbia, precisava de criar álibis para chegar a procurar a Rúbia, que ela ganha por informação e cobra na cara. Cadê minha percentuagem? O trem já tá ficando tão feio. Pegaram 3 horários de novo, né? Aí hoje, aí tem o somatório de questões. Eu vou despachar essa daqui, eu estou embaixo de câmeras, né? Eu tenho que receber R$ 2.800, que não é em função de adicional noturno, não tomo café, não recebo por vale, e tem 4 dias que seria o valor em cima do montante, que daria pelo menos 1.200, ou quase, 3.200, ou quase. Então já está entregue grande parte do dinheiro, partindo do pressuposto que eu tirei a questão dos venenos para colocar um pouco mais barata a reposição a selagem, que já estava, e a reposição da Whey, 4 Whey, das tatuagens, né? Então nós temos um monte de questões em aberto que me levam a prejuízos infinitos. Como assim eu não existi? Como assim eu não receito? Eu fiz declaração de imposto de renda, olhando o que era rescisão, ou como que pode fazer indevidamente a tudo que me aconteceu em Aracruz. E todos os prejuízos de todos me linchando de todas as formas. Então eu já procurei a minha tia falar do dinheiro que tem que pagar. O irmão foi no banco, seria um montante depois 10 vezes. O que seria parar e ter um salário mensal? Quem vai buscar, quem vai trazer, quem paga mais paga, desconta, blá blá blá. Porque implica em várias situações, né? Então implicaria que a partir de amanhã eu estou de dieta para emagrecer o máximo que sobra, só com termogênico até então, né? Que já é uma coisa que tem que avaliar a coagulação ou tal, entrar com silimarina, não sei o que, ver se de fato isso faz algum diferencial, mas eu estou me sentindo bem. Mas o que é quando exige colabar, mal deitar ou essas coisas assim, ainda que agora volta ao shake, volta a comer e tal, e implicar quando a válvula esfinctoral se sente danificada ou cansada ou colocada sobre, né, que estava muito calor ou todas as coisas. Então nós temos várias questões, porque elas estão envolvidas a todas as instituições, ou aquelas que envolvidas a lavagem de dinheiro todas, para que eu não, ou seja, se tiver um status que implique em ter ou estar sobre alguma condição equiparada corporalmente, ou até melhor, ou como se isso implicasse um status social perto daqueles que lavam, você está morta entre todos, né? Então tem uma jogada muito grande mesmo. Então implica eu ter que parar e mexer com quadril, né?
que é avaliar se minhas próteses não tem problema e calcular 2 anos de cirurgia, 2 momentos diferentes, sabendo que eu preciso de uma cirurgia íntima, bolinha, 2 bolinhas hemorroidais que elas estão só por fora, que elas estão absurdamente acentuadas, como que suportou esse monte de dieta, quantidade de horas de bunda na cadeira, cozinha tá tão apertadinho, só que ontem passando lâmina no corpo, aquela bolinha roxinha de fora de um lado e do outro, né? Essa compressão, essa coisa toda, então tudo assim bem, né? Entre uma cirurgia íntima, de pele, de canal, e entre mexer na condição do quadril, que geralmente eles buscam uma harmonização e eu dependo de, e não deixar esse pauta. Até então eu seria trocar o peito e voltar sem o peito, que seria mais fácil, que é mexer num quadril e existia a possibilidade de, que eu estou trabalhando direto, não tem folga nenhuma, férias nenhuma, disse que vai ter uma folga essa semana, até então ela ia sair depois do carnaval, aí falou que já vai ficar o tempo todo, e ele vem pra cá o outro, ou seja, ele está desempregado e ela está fazendo um jogo muito grande, é muito nítido, com as palavras que ela tem, que os controles que ela tem rua fora, quanto mais dá, mais faz, mais ódio dá nelas, que elas não dão nada a ninguém, alegam coisas assim, do arco da velha, então sempre inventando coisas totalmente inúteis, e isso implica no meu uso de frigobar, como eu tento ressarcir as coisas, isso fere inclusive quem paga, né? Eu pagar de que posso, que não, né? Então precisa ser colocado no cabresto, mais cabresto, né? Então a gente tem a situação gravíssima de ontem, que coloca o que é um contexto, ó, eu, 3 querem malhar comigo e eu conduzi, que trabalham como empregada, que segunda-feira são mortas, ninguém olhou para a cara delas, 2 morenas, 3 morenas, uma já era minha aluna, então eu combinei um trabalho para ficar mais barato para todas elas, e elas seguirem uma periodização de 2 vezes de esteira, entre 2 treinos que eu posso fazer até 1h30, colocando elas por último, para fazer 1 hora de 60, 2 vezes na semana, dá 480 no mês, e eu atendê-las quarta e sábado. Então subi a Vilma para 7h30, para não ter nenhum horário vago em casa, tomar banho, que eu faço isso só depois, porque pode acontecer o meu treinamento mudar, eu ficar, elas achando que eu estou fazendo hora com a cara delas, não, usando as conveniências, porque não podem ninguém acordar tarde, e quando perde um horário, vira um show que não é problema, né? Então ali dentro, o fato de eu ter ido malhar um único dia, à noite, depois desses dias que ele não viu e o Elias estava voltando a sentar, não está com a mesma quantidade de alunos, só que está indo à tarde. De manhã está atendendo gratuita, tal da entra em pauta com aquele bomba e que é amante do Marcos. E segundo as informações ontem da Rúbia, que hoje vamos ver se a Vilma vai passar para mim, ela está num jogo muito mortal com o marido. E, ou seja, a arrecadação é muito alta, a ponto de cada um, mesmo que saia para estudar, eles têm como sustentar relacionamentos e tudo, ou seja, né? Na hora de pagar um personal, o que a brincadeira está, e dizer o quanto da aula para eles é como se eu não fosse ninguém, o meu trabalho não valesse nada, eles nem me consideram. Quando dá 2 semanas ou isso e aquilo, vai ter presente não no Natal? Cadê meu cash? Ah, isso comprou? Também gosto disso. Então tá um negócio bem inclusive entre as duas, que não tem mais aonde, né? Já deixei bem claro que eu tô preferindo dinheiro e não tô fazendo questão de ninguém ficar. Ah, eu não vejo a hora de te pagar em dinheiro. Se tiver a mercadoria que eu quero, você para mim e você é indiferente. Em determinado momento eu tenho 3 horas para ganhar dinheiro. Meu trabalho tem que acontecer e ó, seu pratinho tá saindo a 30 conto, tá? Você pegando mais 1 hora. Então espero que você saiba disso aí, eu não vou pedir para lavar roupa. Espero que você saiba que eu prestei serviço, nunca mais pedi. Tudo foi efetuado e tudo foi muito bem pago. Né? Eu não fiquei nenhum momento aqui dentro de aluguel, estou jogando umas coisinhas na cara, geral, chamando eles de quadrilhentos, de ladrões. E aliás, ontem eu fui, a questão do táxi que eu fui procurar para o homem, ele larga um carro vazio ali, faz transações na madrugada de moto, que são os envolvidos em tráfico e um monte de coisa, e o marido da outra lá, a mesma coisa, inclusive o filho no táxi. Então eles não querem levantar para pouco dinheiro e tem que ficar vigiando transações, que e o dinheiro que eles ganham não é pequeno, entre pouco trabalho não gostam de trabalhar. Alega que pode gastar o que bem quiser, porque eu falo, nossa, de 2 em 2 meses, 3 meses sem mexer nos seus mega rel, não reclama não. Ou seja, a situação do quadro clínico que gerou a mulher que não quer sair da casa de baixo, porque eu fui falar sobre comprar cama,
o preço que eu tinha visto na cama, se ela quer vender de fato. Ou seja, ela desmontou e empurrou uma cama dentro do meu quarto, sem autorização minha, achando que eu tinha que comprar, que ela já tinha visto a cor de dinheiro que ia tirar, que é o que ela fez com o Lindomar da outra vez. Então eu falei que eu gostei da cama, você tem como ela falar que tinha prometido a cama. Eu falei, vi na internet, 800, 900, 650, mas não 500 pago. Eu falei, 500, tem cama baú lá. Aí, não, mas a mulher infelizmente não vai sair. A filha dela, ela conseguiu medida protetiva com a filha, tá tentando arrancar a pensão da filha e dinheiro, mesmo que a filha não esteja com ela, com o pai que está nos Estados Unidos. Ela chegou na hora da filha jogar álcool na mãe, no bebê dela, ia queimar tudo aqui, porque ela está oferecendo a criança dela para os outros. E a filha dela, além de ser uma prostituta, e a situação ter sido grave, que a mãe bateu na minha porta para me pedir desculpas. Aí tem um monte de gente ali. Aí eu cheguei gritando, inclusive, para a mãe ouvir, inclusive. E a fofoca que transita entre todas elas, inclusive dentro da academia. Todas têm os filhos sobre as mesmas situações, ou rotativas e acobertadas por muitas coisas que envolvem os interesses delas, que elas não botam dinheiro fora à toa para filhos de forma alguma. E como que uma pessoa aposentada que espera momentos aparentemente que não pode conseguir ressarcimento da aposentadoria, tem cartões sem limite com transações altíssimas, né? E que o marido impõe, ou ela gosta desse fetiche, porque também consegue outras liberdades, porque ele não tá nem aí, e tá sempre atrás de outras coisas, e as amigas não são amigas, tanto que o trem já começou a engrossar. Uma começou a ir com short no meio da perna, mas a bunda é enorme, fica fazendo um monte de coisa em casa, deve estar tomando um monte de coisa paralela, porque a Josiane aplica coisas localizadas. Aqui deu golpe no negócio da farmácia, que é amiga íntima de todas elas, que empresta dinheiro a juros para ela direto. E ela tá atrás dela de novo, ontem falando 500 mil vezes no treino, que ontem seria um dia decisivo na vida dela, que ela teria que sentar com o marido para conversar. Eu falei, ele não se importa, né? Ele que paga, sobre contas altíssimas, que eles dependem de novos empréstimos e dinheiro para ontem. Ficou o tempo todo, será que consegue essa que comprou minha calça? As duas juntos impondo que consigam me extorquir. Tipo, uma impondo que uma tira a marmita de mim, que consiga me empurrar porcaria vencida, ou que não vale nada de roupa, para conseguir coisas de graça, para conseguir transação. Então, quando uma ficou sabendo, ou a conveniência do que eu contei para outra, a ponto de me ligar aleatoriamente, querendo esticar e ganhar gravação em cima disso, sobre que eu teria minha independência sobre tudo que a outra fez, em momento indevido, com obra, com um monte de coisa, operou, tem a bunda enorme, a outra falava que é silicone, mas disse que toma agulhada, e não é problema, mas que deu uma pinça tal, que fez um monte de coisa o tempo todo. Ninguém merece, se alguém olhar vai te comer, você com essa roupa, você tá pelada. Eu não vou sair com o cara da lancha, porque ele falou, eu quero você de salto, vestido colado. Tá pensando que sou o quê? Eu sou roupa larga, tô arrumando um que prioritariamente paga tudo que eu quero, corta tudo, eu gosto de peitinho pequeno, eu quero a bunda menor ainda, dando show de uma coisa tenebrosa das amigas íntimas. Vou entregar não sei o quê, preciso de todo o dinheiro do mundo hoje, jogando conversa além de tudo que eu vou botar na mão dela. Será que a mulher me paga isso? Será que a mulher me paga aquilo? Ai, vai ser aniversário da minha filha. Ela queria um aniversário pungente. Tem como você fazer a torta pra mim? Ai, não tô fazendo pra ninguém, agora eu tô lá em Santa Helena, onde eu tô, tem ar-condicionado, tem blá blá blá, e todas na guerra de dizer que tem ar-condicionado, que aí disse ficar ventilador, que ganharam mérito sobre novos espaços, ou blá 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 blá, né? E ouvindo a Andressa no meio delas e todas elas, um trem assim, não, tenebroso. Aí a Natália, aliás, estava passando exatamente o que eu fiz à noite. Eu cheguei, ela arrancando roupa, andando em volta de mim, criou um sistema de circuito, faz a série e fica andando em volta para dizer que tá fazendo uma coisa diferente, que só ela que não tá, deve estar incomodada, porque todas as outras estão malhando comigo, as que mudam o corpo. E ela catabolizando ainda, que ainda queria dizer, gritar alto, levantar a blusa. Eu tô com 62, eu tô com 62, eu tô com 62. Eu tô com uma forçação de barra, de foto, de espelho, não sei o que, só que blefando, paga mal, né? E o outro, né, tá com ela porque ela não considera ele e ele não considera ela. Ela colhia isso lá, e a questão de que ele atende a mulher de Marcos de Graça que voltou, que tá indo malhar, que tá bombada, que tem um peitinho redondinho, que tem a bunda grande, que tem a coxa grande, que é puta, que deve fazer na cama que o meu, mas faz um negócio horroroso. Os comentários horrorosos, qual que é banguela, qual que tem que não sei o que das duas do câmbio, caso uma fosse casada e caso um entendesse o tempo que eu estou, né? Coisa muito tenebrosa, o desrespeito com a minha pessoa, que sempre falou,
Você não viu que eu não sou corrupta pelo tudo que eu vivi? É assim, estampado na minha cara. Você é uma otária, nós somos as fodonas, né? E você é uma perdedora e não faz porque não tem. Então virou um ódio absoluto, caso existir possibilidade de eu fazer alguma coisa, que só elas que tem que ter. Então a guerra das invejas e as situações que implicam. Aí eu cheguei, ela estava se matando, ele estava estourando ela no agachamento, até lá embaixo com as arrancadas tenebrosas, ou seja, a informação que ela fica o tempo todo atrás das alunas. E eu já tinha encomendado para o Gustavo guardar para mim o Whey Protein, mais 3, 4, que agora eu vou voltar de dieta, que comi e ainda fiquei daquele jeito. Então tem que a Vilma ir lá ou esperar eu sair primeiro. É uma coisa muito tenebrosa. Todas elas sabem detalhe da situação da Vilma, que ela quer álibis, e elas têm álibis, né, perante a situação. Então ela está querendo queimar arquivo e eles estão querendo também forçar uma barra por uma situação. Por exemplo, o Claudiano, que já foi, que é alguma coisa dentro, né, de muito tempo dentro do Iriri, aquele negro que pisa meio torto, foi alegado ontem que a Neuza expulsou o Marcos de fora de casa, que é a... Vamos ver como que isso vai chegar para mim, porque chegou para a Rúbia, ela faz a outra de paga de coitadinha amiguinha, então vamos ver que horas que ela vem. O desespero dela saber que ele não está dormindo e tocando punheta 24 horas para outra é tão grande que ela já está indo atrás de tudo quanto é pessoa. Aí o Claudiano estava malhando sentado na frente do espelho. Ela foi até o Claudiano para mostrar quem era eu, para criar dificuldades para mim e para mostrar quem era a Luciana que estava na frente, que a amante não era ela, para que ele tivesse certeza de quem era, para que isso chegasse na Neuza, e que parece que no mesmo dia a Neuza botou ele para fora de casa. Então ela criando situações de linchamento para pagar o mercado, para gerar morte, coisas assim muito graves, e todas elas no câmbio querendo ter informação para compartilhar. E o sexo, dinheiro, roupas é uma coisa assim muito tenebrosa. Então ela parou uma série comigo, Claudiano estava assim, percebi que houve apontamento para mim, que só estou atendendo nem aí, mas ouvindo todas essas coisas e vendo a guerra pessoal na salinha. A filha dela sabe, o marido dela sabe. Segundo a Rúbia, o marido dela queria afastar ela daqui, perguntando se ela queria ir embora daqui, deixando bem claro para mim que é um relacionamento de fachada. E eles têm todos os âmbitos de explorar ao máximo, não se misturarem com quem é pobre, mas ter o sexo deles, e ter sexo virtual, putaria livre, ver todas as coisas como putaria livre, mas o negócio era tão escancarado, e ela está querendo, para manter todos os custos do marido, e tudo que o marido faz, e tudo que o marido bancava, porque a conta conjunta, a quantidade de dinheiro que ela enfiava, ela dependia de pedir o marido. Então não é só uma coisinha pequena e nem um amorzinho pequeno. Então isso implica quem comanda o dinheiro, quem acata por causa de quê, ficar todos atrás de tirar ele da cadeia, fazer com que não fosse. Então tá uma situação muito grande, porque a menina voltou, fica no celular o tempo todo atrás dela, mostrando que está sendo vigiada. Para ele você tem que ver o nível de ira. Então ela quer marcar café com a Vilma e a outra está atrás de catar informações para cambiar as conveniências, caso eu dependa de receber um dinheiro, dependa de não estar aqui, amando inclusive de onde eu moro. Sem sombra de dúvida, é muito nítido isso daí, né? Então eu tô botando os pingos nos is e falando que vou enxugar ao máximo, e implica o que é, né? O que são várias questões, né? Então existiu isso daí, ela está envolvida. É a menina que tacou fogo, além de todo o quadro de loucuras, conveniências, inclusive para trazer benefícios para dentro de casa. Ela começou a virar viciada de droga dentro do internato junto com os enfermeiros, transando com todo mundo. O enfermeiro queria filho. Isso, o pouquinho que eu ouvi no milésimo de segundo, que a casa está toda quebrada, tem comida do teto até o chão, todas as coisas da casa, tem sujeira, mofo, etc. Situações elas não fazem. Aí tem o problema, a ostentação de todos, o que a menina nunca tem que pagar, tem sempre quem para a bunda e diz que agora está afastada morando não sei aonde. Coisas assim, muito tenebrosas, e que é nítido que a mamãezinha dela lá que trabalha para alguma coisa governamental, né? Todas querem isso, que quando para na minha porta, você tem um balde, você tem isso, não tem, tá cheio de roupa, até teria, não tem. Eu quero te pedir desculpa, eu também tenho interesse em me dar meu corpo, voltar a malhar, botar a mamãe para malhar, mas não sei como que eu vou arrumar minha rotina, eu não tenho horário. Te pedir desculpas que você ficou sabendo, ainda bem que eu consegui afastamento daquela desgraça, não sei o que. Eu falei,
Pois é, né? Tá tudo, a quantidade de orgia que tava aqui, onde ela aprendeu essas coisas, fora do comum. Aí ontem que eu fiquei sabendo dessas coisas mais graves ainda, porque ela tava ligando para todo mundo que ela ia fugir com o filho da criança dela. Trem muito tenebroso, muito grave, muito sério. E ao câmbio deles ali, né? E o que continua sendo o câmbio e as conveniências. Então nós temos a situação de coisas entre, já tá 35.